Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, aí no seu mundo, no seu país, aonde você se encontrar, amado irmão, amada irmã. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, neste corpo físico, nesse planeta Terra, nesta encarnação. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Primeiramente, eu quero retificar dois erros no vídeo 14, o anterior. No batismo, eu disse Jesus batizava. Não era Jesus que batizava, era João Batista que batizou Jesus. O segundo erro foi lá quando eu expliquei que o filho de Adão, Abel, andou alguns quilômetros, encontrou uma cidade, casou, constituiu família, teve filhos e filha. Aí eu falo, tá uma outra mentira. Não é a mentira não é a cidade, mas mentira é a história de Adão e Eva. Porque Adão e Eva existiu. Porque no próprio livro dos Espíritos, da terceira revelação, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se o casal Adão e Eva existiu. Ele disse, sim, existiu. Não uma história, né? Mas eles existiram há 4.000 anos antes de Cristo. Mas já havia. Eles não foram o primeiro casal da humanidade. Mentira é a história da maçã, do pecado original. Isto foi dado pela igreja. É por isso que as igrejas falam que Paulo testifica. Assim como entrou o pecado por um homem, por um outro homem, o pecado foi exterminado. O homem é a figura da mentira. Bem, hoje nós vamos falar de mentira. Tem no vídeo, na internet, tem um sacerdote que costuma gravar vídeo contra o espiritismo. Tem um vídeo na internet que diz a mentira do espiritismo. O espiritismo começou na mentira. Ele conta a história das irmãs Fox, dizendo que elas, com brincadeira, começaram a bater na cabeceira da cama para colocar medo na mãe. E dizia que era espírito, para a mãe ficar com medo. É uma mentira. Se você entrar na internet, agora nós temos internet, agora não tem jeito a igreja mentir. Porque agora você entra no Google, vai na mídia, naquele tempo que você vai ver a história verdadeira. Quando a família das irmãs Fox, a mais velha chamava Catarina, eles mudaram para esta casa. Esta casa era uma casa antiga, que antigamente, no passado, era uma pensão. E ali então, o dono, o casal da pensão, matou um mascate que era freguês dele, que tinha muita riqueza, muito dinheiro. Então mataram, enterraram ele no fundo, no porão da adega. E quando então Catarina tinha a mediunidade da vidência, ela começou a ouvir a batida nós chamamos de espírito batedor. Uma explicação. Se você bate numa porta,
você ouve o som externo. A batida dos espíritos batedor, mesmo que seja num lugar sólido, como parede, qualquer coisa, o barulho, irmão e irmã, ele vem de dentro para fora. E elas começaram a ouvir esse barulho. Esse barulho batia, dava um intervalo, depois batia outra vez. Catarina, por curiosidade, enquanto teve aquele intervalo, ela bateu na grade da cama. Aí o espírito respondeu. E parava. Ela batia, ele batia. Então ela via que ele estava entendendo ela. Então ela pegou e disse, olha, vamos fazer um código. Eu vou fazer pergunta para você. Se for sim, você dá uma batida. Se for não, você bate 2 vezes. Então ela perguntou, tem alguém aí? Ele bateu, sim, deu uma batida. Aí ela perguntou, mas é pessoa viva? Ele deu 2 batidas, não. Então você é um espírito? Ele deu uma batida, sim. Eu estou fazendo isso porque foi o código. Aí então ela descobriu a história do Mascate, que foi assassinado, sepultado, levou na delegacia. O delegado veio, cavou e encontraram a ossada. Descobriram que sim, havia este homem desaparecido. Havia uns vivaldinos, uns empresários, porque nesse tempo não tinha rádio, televisão, não tinha internet, não tinha cinema, era teatro, apresentação, chamado sarral, né? E as pessoas usavam essas pessoas com mediunidade para fazer espetáculo, fazia até invenção, né? Como disse, charlatanismo. E eles então contratou as duas para fazer espetáculo. E ela tinha uma mediunidade muito aflorada. Isso criou fama. Mas, como tudo, essas coisas, com o tempo vai caindo da moda. Surge outra nova coisa diferente e aquela cai. E ela começou a fracassar, o dinheiro começou a diminuir, os empresários deixaram ela, né? A igreja procurou ela, pagou 20 mil libras para ela ir na imprensa e dizer que aquilo tudo era invenção, era mentira. Mas como os empresários descobriram que quando ela estivesse embriagada, porque por isso que existe aquelas religiões do chá de Sodaime, lá, não sei como chama. Em certas religiões, a Umbanda usa o alcoolismo, né? Porque dá mais passibilidade para os espíritos, principalmente os atrasados, né? Os espíritos brincalhões, que nós chamamos. E elas então tornou-se, Catarina, por exemplo, tornou alcoólatra. Gastou o dinheiro, gastou todo o dinheiro, né? Tornou-se a moradora de rua. Numa noite de inverno, de frio, já velha, acabada, encontraram ela morta. A polícia, revistando sua roupa para ver os seus documentos, encontraram entre os documentos uma carta confessando que a igreja pagou 20 mil libras para ela dizer que aquela mediunidade era falsa, mas que aquilo era verdadeiro. Primeira mentira. Segunda mentira. Irmã Fox não era espírita. Ela era evangélica protestante da igreja presbiteriana e morava nos Estados Unidos. O espiritismo começou em 18 de abril de 1857 na França. Foi sim psicografado por 2 meninas, uma de 12 e uma de 14 anos. Era da família Boudet. Essas meninas eram acompanhadas com o pai e a mãe que frequentava, que ainda não era
uma reunião espírita, era uma reunião de pesquisa. Kardec, que chamava Hippolyte Léon Denis de Rivail, ele era um pesquisador. Ele começou a pesquisar essas mesas girantes. Por que que a mesa levantava, levitava e usava essa técnica. Perguntava uma coisa, fosse sim, a mesa batia, dava uma batida. Se fosse não, ela dava 2 batidas. Aí começou depois fazendo uma cestinha, né? Colocando uma prancheta, um lápis. E o médium então segurava na prancheta e começava a escrever. Ou vários motivos. Entra na internet que você vai ouvir. Então assim começou o espiritismo. Não foi do jeito que esse sacerdote faz. Eu aconselho você também, você que acredita, você entra também na internet, se não assiste o filme, a história de Joana d'Arc. Por que é que a igreja queimou ela na fogueira? Por que é que 500 anos depois a mesma igreja canonizou ela santa? É isso que eu quero que você olhe. Eu sou Francisco Pedro, sou o monitor do Caminho do Amor, Grupo Evangélico do Caminho do Amor. O nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor. Nós não somos uma religião, nós não pregamos uma religião. Nós somos uma ONG que procuramos pesquisar o Evangelho de Deus, ou por que as religiões não seguem a Deus, nunca aceitou Deus, porque no passado elas não aceitaram o verdadeiro Deus e criaram um Deus à sua semelhança. Depois as igrejas, as chamadas pagãs, como os gregos, o Egito, os romanos, tinham 3 deuses. Agora, na nova era, a igreja também criou 3 deuses, seguindo porque veio da origem do Império Romano, o império que estava em decadência. Então tinha que fazer os 3 deuses, né? Então criou-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em lugar nenhum das escritas dos evangelistas, Jesus declara ser ele Deus. Ele sempre coloca Deus como uma segunda pessoa. Como a primeira pessoa, é lógico. Ele é a segunda. E o Espírito é esse que eu que estou falando com você sou Espírito. Você é Espírito. Este nosso corpo, ele vai morrer. Ele vai voltar para o pó, porque ele é pó e o pó voltará. Abre lá, Eclesiastes capítulo 2, versículo 6. Que você vai descobrir que nós, quando este corpo falece, ele não vai dormir, ele vai virar pó. Salmo 82, vós sois espírito, mas como homem, como esse corpo vai morrer. Por isso que Paulo diz, ao homem, o corpo, está ordenado morrer uma vez só. Aí alguém disse a João, quando perguntaram, você é o Elias? João disse, não, eu não sou. Não era mesmo, ele era João Batista. Mas se vocês abrir Mateus capítulo 11, do versículo 12 a 15, você vai ler, quando Jesus disse, no tempo de Elias, no tempo de João Batista, Jesus fala, o reino de Deus, os reinos era não é o reino de Deus, o reino era conquistado à força, igual Josué fez, na marra, na brutalidade. Mas agora é pelo esforço, a nova era é pelo esforço. Bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Presta atenção, meu irmão, minha irmã.
Lá está escrito assim: para aquele que quer entender. Em outra versão está para aquele que quer compreender. João Batista é o Elias. Em outras traduções anteriores fala João Batista é o Elias reencarnado. A igreja tirou. Cada tradução eles vão tirando. É os homens que temem a Deus, que não podem tirar nem um pingo da letra. Eles tiram a palavra, tiram capítulo. João Ferreira de Almeida tirou 11 livros da Bíblia. Então por isso a necessidade, minha irmã, de você vigiar. Não acredita no homem. Seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. O erro não está na igreja, o erro não está no evangelho, o erro está no homem. Tenha cuidado. Inscreva no nosso canal. Estuda. Pega o evangelho, pega a sua Bíblia, segue, entra na internet, confira se o que nós estamos falando está certo. E se possível, estuda o livro dos Espíritos, que você vai saber, vai descobrir o porquê que as igrejas não querem que você se aproxima dos Espíritos. Porque você vai conhecer a verdade. A doutrina do Espiritismo não é a verdade, na verdade é o Evangelho de Jesus. O Espiritismo declara a você que o modelo é Jesus. E que o Evangelho é a verdade, não é a Bíblia. É o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe a todos.